Por qual motivo você é grato nesta manhã? Nesta manhã, o que explode em seu coração? Esse é o tema da nossa live de hoje. Se cada minuto fosse uma oração. Sou grato a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo dom da vida. Vamos lá. Pelo que você é grato? Andréia, grato pela minha vida, família, pelo cuidado de todos os dias. Sou grato em todos os sentidos da minha vida. A senhora está viva? Muito bem. Bom dia, Silvia, bem-vinda. Oi, Efísia, querida. Por eu acordar todos os dias e pela minha família. O Brian, pela transformação da vida. É isso aí, meu querido. Brian, qualquer dia, vamos tomar um cafezinho juntos, viu? A Mércia, pela casa, família, emprego, salvação. A Adriana, pela vida, pela salvação, pela família, pela alegria de viver com saúde. Que maravilha. Que maravilha. Mas vamos lá para a nossa live. E se cada minuto fosse uma oração? Esse convite dessa palavra de hoje, embora esteja no nosso livro de 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que delícia, Silvia. Eu amo frio. Eu gosto de ambiente geladinho, friozinho. Aqui em Brasília a gente está com a blusinha mais ou menos quentinha. Mas o texto de 1 de Pedro 4:10 diz assim: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. A graça de Deus é sobre nós, a graça do Pai é sobre as nossas vidas, sempre nos conduzindo a realizar aqui na terra os seus feitos, o seu desejo. E quando nós entendemos aqui sobre este título, sobre essa temática, e se cada minuto fosse uma oração? O convite aqui que nós temos para você é fazer da sua vida, é fazer do tempo que você tem, é fazer das horas que você tem, do minuto que você tem, uma oportunidade de voltar os seus olhos para Deus, voltar o seu coração para Deus. Antes mesmo de chegar aqui na live, eu estava saindo do meu quarto, preparando, e no meu espírito eu já estava em espírito de oração, orando para que Deus nos trouxesse uma palavra que viesse ao encontro de cada um de nós para a edificação, entendendo que o projeto, o desejo do coração do Pai é que sejamos edificados. Então, trazer essa temática. Bom dia, Vânia, bom dia, Flavinha, bom dia, Grazi, bom dia, Wagner. Deus os abençoe. E se cada minuto fosse uma oração? Aqui o convite é termos um estilo de vida. Um estilo de vida que venha a estar conectado com o coração de Deus continuamente. Para isso, Jesus disse que deixaria para habitar em nós. Ele não seria alguém que iria e voltava. Iria e voltava como na velha aliança. O Espírito Santo vinha para um propósito. Hoje ele é residência permanente em nós. E se ele é residência permanente em nós, obviamente, seremos levados a entender que continuamente podemos levar o nosso coração, levar as nossas causas, levar as nossas petições, as nossas gratidões diante dele, para que de fato possamos estar conectados com aquele que quer nos conduzir, aquele que quer nos levar, aquele que quer nos convencer ao longo de todo o nosso caminho, ao longo de toda a nossa rota.
O próprio Jesus disse que ele viria para habitar em nós, a habitação permanente em nós, para nos conduzir ao caminho, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos orientar, para trazer a palavra revelada. Pegando esse texto de 1 de Pedro, vou ler novamente, capítulo 4, versículo 10, você poderia escrever aí por gentileza para a gente movimentar a live, aproveita e envia aí para os seus amigos. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. A palavra de Deus nos diz que somos uma geração de sacerdotes, uma nação santa e um povo exclusivo de Deus. Isso, Carla, esse texto. Se somos uma geração de sacerdotes, isso significa que a nossa própria vida, ela é uma oferta para Deus, uma oferta de gratidão, uma oferta de adoração, uma oferta de oração. A vida como estilo de oração, como estilo de adoração, é para nós hoje na nova aliança. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos um povo exclusivo de Deus, conforme diz o versículo anterior, o capítulo anterior de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fomos chamados para este lugar, chamados para exercer esse sacerdócio, chamado para ser um povo próprio, um povo adquirido, um povo separado para uso exclusivo do Senhor. Mas todas essas verdades, elas não nos retiram do mundo em que vivemos. Embora pertençamos a Deus, ainda continuamos inseridos na realidade cotidiana, cercados de atividades comuns. Por exemplo, muitos aqui que estão nessa live já estão saindo para o trabalho. Nós passamos muitas vezes, a maior parte do tempo, fora de casa do que dentro de casa. Então, todos nós temos o nosso dia a dia, nós enfrentamos trânsitos, nós saímos de carro, nós saímos para trabalhar, saímos para estudar, cozinhamos, arrumamos casa, lavamos louça, enfrentamos o trânsito e realizamos tantas outras tarefas que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas em meio a tudo isso, pegando essa nossa temática de hoje, e se cada minuto do meu trabalho, seja trabalho fora de casa, seja dentro de casa, e se cada minuto fosse uma oração? Se eu desempenhasse o estilo de vida, usasse, por exemplo, o meu trabalho, usasse o meu trabalho como um estilo de vida de oração. Se de repente eu usasse ali o momento que eu estivesse cozinhando para ter os meus momentos de oração, aquele momento que eu estou lavando os pratos, fizesse dele o meu tempo de oração. É que muitas vezes nós tentamos separar aquilo que chamamos de momento espiritual do que consideramos ordinário na nossa vida. Não existe separação de você pegar ali e dizer, agora é o meu tempo de oração. Não, o nosso estilo de vida é o estilo de vida de oração. Estou aqui ministrando a palavra para você, mas o meu coração está conectado em Deus. Dessa maneira que nós devemos fazer de tudo que fazemos, tudo que executamos aqui na terra, nós podemos usar como um estilo de vida, como uma maneira de me comunicar com Deus no que eu faço. A própria palavra nos ensina que toda a nossa vida deve ser vivida diante de Deus, como o texto que nós vamos ver em Colossenses 3:17, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Colossenses 3:17 diz, tudo que fizerem. Escreva aqui para mim, para a gente movimentar a live aqui, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Ou seja, toda execução, por mais que nossa temática hoje seja voltada para essa, e se cada minuto fosse oração, mas você pegar que tudo que você for fazer, você imagina quantas pessoas não gostam de cozinhar, estão ali cozinhando, mas já estão reclamando porque estão cozinhando. Aquele que está lavando roupa está reclamando porque está lavando roupa. Aquele que está lavando prato está reclamando porque está lavando prato. Aquele que está trabalhando está ali trabalhando, mas reclamando por causa do seu trabalho. O texto está dizendo: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A gratidão por você ter o que fazer, a gratidão por você poder fazer, por entender que você está ali naquele lugar executando algo que de repente muitas pessoas não tinham possibilidade de fazer. Você anda, você enxerga, você ouve, suas mãos funcionam bem, seus pés funcionam bem. Tudo o que fizer, faça como que pelo Senhor, como oferta de gratidão. Faça do seu trabalho uma oração, faça do lavar os pratos uma oração, faça do lavar a roupa uma oração, faça do cozinhar uma oração. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer para nós: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Uma pessoa que vive na reclamação não agradece a Deus, não está louvando a Deus pelo que ele tem feito. Uma pessoa que vive na murmuração, ela não está orando a Deus. Ela está se colocando no lugar onde, ao invés do amor, a bondade, a provisão de Deus desça sobre ela, ela está chamando, atraindo coisas negativas, ela está atraindo o inferno para si. Hoje eu quero refletir com vocês em como podemos encontrar o Senhor em cada um desses momentos comuns, os momentos ordinários da vida, e como podemos servir as pessoas de maneira que glorifique a Deus todos os dias e não apenas em ocasiões que julgamos ser sagradas. É bem verdade que nosso tempo a sós com Deus, ali no secreto, o nosso tempo de solitude, ele é necessário, ele é maravilhoso. Mas entre ter 1 hora por dia, entre ter 30 minutos por dia no secreto, na sua solitude, e ter o dia todo em comunhão com o Pai, conversando com o Pai, o mais produtivo é você estar em todo o tempo louvando, em todo o tempo conectado, em todo o tempo apresentando cada situação a Deus. Então, para que, pegando esse texto aí para viver completamente para a glória de Deus, a primeira coisa, tenha uma mente preparada para viver a vontade de Deus. Eu repito para você escrever aqui para mim, sei que o título é grande, mas dá para escrever. Tenha uma mente preparada para viver a vontade de Deus. Quem nos criou? A Bíblia diz que Ele nos criou para a sua glória. Veja o texto de 1 de Pedro 4, que tem sido o tema dos nossos devocionais nesses dias, nesses últimos dias. 1 de Pedro 4, 1, 2, eu vou repetir a temática do primeiro tema. Tenha uma mente preparada para viver a vontade de Deus. A vontade de quem? Você foi criado por Ele. Fomos criados para a sua glória. Viemos para essa terra para fazer a sua vontade. Jesus estava ali junto ao poço, conversando com a mulher samaritana, e os discípulos chegam para ele: Senhor,
é hora do almoço, vamos sair deste lugar, vamos preparar um banquete, é hora da gente se alimentar. E Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A resposta de Jesus traz ali para os seus discípulos o que era a prioridade para ele. A prioridade não era a comida, embora seja tão importante, mas a prioridade naquele momento seria fazer a vontade de Deus. Veja o que diz 1 de Pedro 4, 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se da mesma atitude que ele teve e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Não faz sentido desenvolvermos qualquer uma outra coisa aqui na terra se não for executar a vontade de Deus. O que você tem, seja o seu trabalho, seja a sua casa, seja a sua comida, seja as suas louças, seja o que você tem, um ambiente, um casamento que você tem, faça nele a vontade de Deus. Faça do seu trabalho a vontade de Deus. Faça daquilo que você executa no dia a dia a vontade de Deus. É uma forma de você estar em consagração, é uma forma de você estar em oração. O apóstolo Pedro, nesse texto aqui, ele nos convida a armar a nossa mente com o mesmo pensamento que Jesus teve. A Bíblia traz para nós a constância na vida de Jesus e a sabedoria e o posicionamento dele na vontade de Deus. Nada vai interferir a sua vida para tirar o propósito de Deus se não for você mesmo. A convicção, a firmeza de que tudo que você está fazendo, tudo que você está realizando ali, deve ser, no final de tudo, para levar para Deus a glória. O seu crescimento espiritual é para a glória de Deus, o seu crescimento profissional é para a glória de Deus. As suas conquistas, elas são para a glória de Deus. Agora, tudo isso, entende que esse pacote que você está vivendo, você deve traduzir isso em buscar em cada momento saber essa é a tua vontade, Pai. Essa é a tua vontade. O que é que está no teu coração? O que é que o Senhor nos chama para fazer nessa hora? A vitória na mente, ela precede, possibilita a vitória no corpo. Nós temos falado esses dias como igreja e nós vamos entrar nesse segundo semestre trabalhando isso, de que a sua vitória, daquilo que você quer ver executar, aquilo que você quer ver nas suas mãos, será resultado daquilo que você coloca na sua mente. O seu corpo vai produzir de acordo com aquilo que você manda para ele de informação na sua mente. A Bíblia nos convida, na verdade não é nem um convite, ela nos convoca, ela nos dá um imperativo ali da gente como cristão, como pequenos cristos, a ter essa mentalidade de Cristo, a pensar como Jesus, que em todo tempo a sua vida aqui é para devolver para Deus a sua glória. Entender que a pessoa que passava pela vida dele não poderia passar sem levar uma mensagem. Quantas pessoas passam pela sua vida no decorrer do seu dia? Quantas oportunidades você tem hoje? A palavra nos fala que por mais que estejamos nesse mundo, nós não devemos ser consumidos pelas coisas deste mundo. Esse texto de 1 de Pedro, além de Filipenses, vai trazer para a gente a necessidade que a gente tem de trazer os nossos pensamentos cativos. Por isso que para vivermos para a glória de Deus em nossos dias, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, com o auxílio do Espírito Santo de Deus.
Que palavra Deus tem para mim nesse dia? Começar a live pela manhã é um exercício maravilhoso de você receber uma palavra e dizer, eu vou carregar essa palavra pela manhã. De repente você pegando essa palavra de hoje, já indo para o seu trabalho, já trabalhando dentro da sua casa, já realizando as coisas dentro da sua casa, você já vai poder construir essa oportunidade de Deus ser glorificado em tudo aquilo que você for fazer. Porque se mantivermos a nossa mente alinhada às nossas próprias vontades, dificilmente nós enxergaremos os momentos comuns como uma oportunidade de glorificar a Deus. Se eu estou aqui lavando louça, graças te dou, Pai, porque eu tenho louça para lavar. Porque as louças foram sujas, porque comida teve nessa casa. Graças te dou pela comida. E às vezes a coisa simples da vida, como de repente um cafezinho que você toma, uma água que te hidrata. Graças te dou, Pai, pela oportunidade que a gente tem aqui de usar os recursos da internet para chegar até você. A facilidade de chegar na sua casa sem você precisar sair de casa, de você poder ouvir uma palavra. Gratidão nas coisas pequenas. Obrigado por esse bolinho aqui no café. Obrigado por esse chocolatezinho que eu recebi de presente. É transformar o ordinário em extraordinário. É fazer das pequenas coisas, queridas, o seu milagre diário. E entender que tudo que está na sua vida vem por uma ação de Deus. Tem um pastor que eu conheço que ele diz o seguinte, por exemplo, eu vou estacionar e diz, pai, eu estou precisando de uma vaguinha. Aí ele diz, você se preocupa com coisas pequenas, incomodar Deus? Deus está preocupado com a paz mundial, com a guerra, não sei o que lá das quantas, com o órfão, a viúva que está ali passando dificuldade, vai preocupar com você com uma vaga no estacionamento? Eu digo, o meu pai cuida de cada detalhe. Ele pensa assim na paz mundial, ele pensa assim no órfão, pensa na viúva, mas ele cuida. A Bíblia diz que até a quantidade de cabelo que cai da nossa cabeça, o que tem na nossa cabeça, ele sabe. Ele conhece a intenção do nosso coração. Meu convite para você nesta manhã é fazer do ordinário, é transformar o seu ordinário para a glória de Deus. Quando revestimos a nossa mente, o nosso modo de pensar como Jesus, nos tornamos disponíveis para glorificar a Deus em cada situação. Graças te dou, Pai. Eu estou aqui, de repente, você está enfrentando uma enfermidade, graças te dou, Pai. Porque o Senhor tem cura para liberar sobre a minha vida. Graças te dou pela tua palavra que me ampara no momento da dor, no momento da solidão. Graças te dou, Pai, porque em meio a todas as guerras, o Senhor me faz mais que vencedor. Sim, minha linda Maria do Socorro, Deus também é Deus de detalhes. Deus de detalhes. Tantas e tantas experiências de suspirar e ver o cuidado de Deus. De experiências com Deus, de dizer assim, ai, hoje eu estou com tanta vontade de comer um abacaxi, um mamão, uma fruta. E de repente, daí a pouco, alguém chega e diz, olha, pastor, eu pensei em você aqui e trouxe umas frutinhas para você. Cara, para mim, isso para mim é cuidado de Deus, é transformar isso. E às vezes você tem tanta gratidão por ter respondido que às vezes você tem até dificuldade de usar aquilo que você recebeu ali, de tão sagrado que é. Lembro-me, as minhas ovelhas conhecem dessa história. A gente morava em Maceió e eu fiz um propósito de ficar sem comer
carne, seja carne de frango, peixe, de boi, todas as carnes. Eu tirei todas as carnes por 70 dias. Estávamos passando uma dificuldade financeira e o fato de ter feito esse propósito não era nem por querer ser espiritual, é porque a gente estava passando também por uma situação financeira bem difícil. E faltando, acredito que umas 2 semanas para terminar esse propósito, eu estava no supermercado e eu vi aqueles frangos assados que ficam naquela vitrine, né, chamada televisão de cachorro. E aí eu suspirei e disse: o dia que eu terminar esse jejum, vou comer 2 frangos desses. Imagina, olha o pensamento. E eu fui para casa, o jejum terminava numa sexta-feira da semana seguinte. Sexta-feira à noite. E sábado eu já estaria livre para poder comer. Esse jejum que eu fiz um jejum de 70 dias só em cruz. Só comendo comida crua. Nada de salmão, nada. Só comida crua. E aí lembro-me que quando eu me levantei, eu morava numa casa, levantei-me cedo e saí. Quando eu saí, pendurada no portão da minha casa, tinha uma sacola daquele supermercado que eu tinha ido. E eu não tinha comentado isso com ninguém. E quando eu pego o saco daquele supermercado, eu percebi algo quente ali. Quando eu tirei, o que tínhamos ali? 2 frangos. Eu me senti Elias alimentado pelos corvos. Mas naquele momento, o senso de gratidão e a minha fé foi fortalecida de uma forma tão poderosa. Eu disse: como é que eu estou neste lugar e não posso construir a vontade de Deus em cima de cada detalhe? E depois eu soube que foi uma pessoa, um irmão da igreja que estava passando pelo supermercado. Deus disse para ele: entra aqui, compra um frango e leva lá para o pastor. E quando ele estava no caixa já para pagar o frango, o Espírito Santo disse para ele: volta e pegue mais um, que você vai levar 2. Então, o que eu quero trazer para você é que tudo isso que acontece no nosso ordinário, Deus quer transformar isso em milagres contínuos, porque o que você faz no seu dia a dia, dos pequenos aos grandes atos, saiba que Deus quer transformar isso em experiência, porque tudo isso está inserido no seu propósito de vida. Entender, quando eu falo, tenha uma mente preparada para viver a vontade de Deus. Saiba que tudo que vai, e eu profetizo isso, que vai acontecer na sua vida no dia de hoje, vai colaborar para o cumprimento do propósito de Deus. Então, entendamos que dessa maneira, que se eu vivo para glorificar a Deus em cada situação, nós deixamos de buscar os nossos próprios interesses e passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. E ao vivermos a vontade de Deus, pode ter certeza que Ele será o primeiro a pensar em suprir as nossas necessidades. E eu lhe faço uma pergunta nesse primeiro ponto: em quais áreas da sua vida você ainda tem vivido mais pelos seus desejos do que pela vontade de Deus? Por exemplo, essa decisão que você precisa tomar hoje. Essa decisão que você precisa tomar hoje, ela está inserida no propósito de Deus? Ela faz parte do propósito de Deus, ou Deus está querendo te conduzir para uma nova fase? Deus está querendo lhe entregar algo novo neste tempo. Como você pode hoje, na prática, ajustar a sua mentalidade para viver como Cristo viveu? Tudo para a glória de Deus.
seja para a glória de Deus, os sucessos e até mesmo os fracassos, porque nós aprendemos não somente no sucesso, mas nós aprendemos também nos fracassos. E a segunda coisa, o segundo ponto que eu quero trazer para a gente aqui, vamos orar no final, fica aí até o final que nós vamos orar. Tenha um foco definido, porque todos nós prestaremos contas a Deus. De quê? Do que Ele nos entrega, do seu propósito, das oportunidades. Tenha um foco definido no que você está fazendo. Minha querida Raquel, bom dia. Tenha um foco definido no que você está para realizar. Olha o texto de 1 de Pedro 4, capítulo 4, versículos 4 e 5. Escreva aí para a gente, 1 de Pedro 4, versículos 4 e 5. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas. Por isso, os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Esse texto está dizendo aqui que as nossas atitudes, elas são testemunho. Que muitas pessoas não vão se alegrar, muitas pessoas não vão concordar com as suas decisões. Esses dias na igreja nós temos falado sobre matadores gigantes. E um dos pontos que trouxe assim, bastante reflexão para todos nós e que as minhas ovelhas comentaram muito sobre a questão de assumir riscos, que somos águias e não somos patos, destinados a viver nas alturas, não rastejando pela terra. Quando entendemos que nós estamos aqui nessa terra, que nós não vamos agradar a todos, que muitos ficarão surpresos pelas nossas decisões, muitas pessoas olharão para nós e muitos passarão pela nossa vida para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do propósito. Mas entendamos que quando nós temos aqui a oportunidade, temos esse encontro com Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador, é esperado de todos nós que o nosso modo de vida seja transformado a partir da nossa casa. Que a pessoa com que os nossos filhos vão contar para pedir oração somos nós. A pessoa que o nosso cônjuge vai clamar, vai pedir para orar, somos nós. As esposas pedindo aos maridos para orar, os maridos pedindo às esposas para orar. Quando encontra nelas a oportunidade de ver uma vida santa, de uma vida separada, de uma vida pronta para agradar a Deus. Esse texto está trazendo para nós que aqueles que não tiveram esse encontro com Jesus, não têm uma vida transformada, eles ficam surpresos e até incomodados com a nossa mudança. Por quê? Porque nós não participamos mais das práticas antigas. O que os seus filhos te veem mais tempo na sua mão? Qual a imagem que seus filhos têm de vocês logo pela manhã? Como é o seu comportamento com seu cônjuge? O que o seu cônjuge vê nas suas mãos todas as manhãs? É o celular, nas redes sociais? O TikTok? Alguém perguntou para mim, pastor, você não tem TikTok? Eu falei, tenho não. Tu tão bem? Não tenho. Mas você podia utilizar? Podia. Mas decidi não ter, porque já tem tanta coisa. Se você perguntar para a minha família, eles vão saber, na primeira hora do pastor Célio, onde ele está.
Eles vão saber. Porque a começar, quando falamos na vida ordinária, é no nosso dia a dia ser comum, das pessoas que encontram conosco, elas vão olhar para nós e vão ver a nossa vida como foco do nosso crescimento. Foco. Querido, nós não participamos mais das práticas antigas. Falávamos logo no início aqui da nossa live, nessa necessidade que a gente tem de cuidar das palavras dos nossos lábios, cuidar dos sentimentos que agasalharam nosso coração. Você imagina uma esposa tendo um marido amargurado? Um marido tendo uma esposa amargurada? Filhos tendo pais mal resolvidos emocionalmente, mal resolvidos espiritualmente? Querido, a mudança que ocorre em nós não se limita a algumas atitudes isoladas, mas ela alcança a nossa forma de pensar, dos nossos valores e até da nossa cultura, tornando-nos, eu e você, diferentes daquilo que o mundo considera normal. Não é normal. Não é normal. Todo mundo está seguindo alguém, está seguindo alguma coisa. A questão não é se você é um discípulo. A questão é de quem você é discípulo. Quem é o seu mestre? Quem é o seu mentor? Embora essa palavra mentor tenha dado uma destrambelhada aí nesse tempo, mas quem é o seu mentor? Quem é o seu Senhor? Quem lhe conduz? Quem é o seu discipulador? De quem você tem aprendido? A maneira que eu tenho de ganhar a minha família é ser exemplo para a minha família. A maneira que eu tenho de ganhar as pessoas do meu trabalho é sendo exemplo de caráter dentro do meu trabalho. E isso sem se esforçar, sendo algo ordinário. Disse algo? Cumpra. Prometeu? Cumpra. Estabeleceu ali um propósito? Cumpra. Eu vou repetir. Todo mundo está seguindo alguém ou está seguindo alguma coisa. E a questão não é se você é um discípulo. A questão é de quem você é discípulo. Você foi chamado para ser discípulo de quem? A quem você deve recorrer? Quem é o seu mestre? Vamos prestar contas. Entendendo isso, querido, nós prestaremos contas a Deus sobre aquilo que fazemos. Isso não tem como objetivo gerar medo, um temor para nós, mas nos ensinar que existe uma forma mais digna de viver. Alguém um dia perguntou: pastor, mas e se eu estiver enganado, não tiver a eternidade, não tiver o céu? Eu disse para ele: embora eu tenha certeza, a convicção que tem o céu, um lugar para onde eu estou indo. Mas e se não tiver? Eu vou olhar para trás e vou dizer: eu vivi feliz. Eu encontrei a plenitude. Vivi bem com a minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Dei muitas gargalhadas. Procurei fazer as coisas de uma forma digna, de caráter. A gente precisa compreender tudo isso, queridos, que nós estamos aqui. Há uma postura esperada daqueles que foram alcançados por Jesus. Eu digo para vocês, até esses mesmos críticos, eles esperam encontrar alguém diferente, alguém como modelo de andar. E esse mesmo Deus que nos chama para esse padrão, Ele sempre está do nosso lado e Ele nos ajuda a corresponder àquilo que o agrada. Ele vai nos transformando, Ele vai nos ensinando ao longo do caminho. E antes de entrarmos no último ponto, antes de orarmos, eu faço uma pergunta para você. Você já sentiu pressão para se adaptar a um padrão que não agrada a Deus?
principalmente no trabalho, às vezes no grupo de amizades, né? Como você reagiu a essa pressão para ser alguém, para fazer alguma coisa que não agradasse a Deus? E uma outra pergunta: o quanto a consciência de que você prestará contas a Deus influencia nas suas decisões hoje? O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós que o bem que eu quero fazer, e se não faço, ele mesmo vai dizer para a gente que existe uma luta dentro de nós entre a carne e o espírito. Há uma luta, há algo brigando dentro de nós para fazer o que agrada e do outro lado buscando o que não agrada a Deus. Qual a sua decisão nesta manhã? Diga para mim qual a sua decisão. E o último ponto eu queria que você escrevesse aí: viva com consciência da eternidade. Não existe possibilidade de um cristão viver sem colocar o seu foco na eternidade, sem ter a consciência da eternidade, que todos os enfrentamentos que passamos aqui na terra, ele é passageiro, tudo vai passar. As riquezas, sua conta bancária, viva com a consciência da eternidade. 1 de Pedro 4, 7 e 8 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejamos sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. É interessante que em várias partes da Bíblia sempre tem essa expressão: amem uns aos outros sinceramente. Não amar só de palavras, mas o amor que constrói através de atitudes. O amor que constrói através de oportunidade de ajudar um ao outro. O amor, ele não suspeita mal, ele não é ciumento, não é invejoso. O amor não fica falando mal do outro. O amor constrói e não destrói. O amor libera o favor de Deus. O amor não critica. O amor estende a mão. O amor não destrói pontes. Ele constrói pontes. O apóstolo Pedro está dizendo para a gente aqui nesse alerta de que o fim de todas as coisas está próximo e nos ensina como devemos responder a essa realidade. Quando se fala sobre o fim dos tempos, muitas abordagens são marcadas por alarmismos, por desespero. Tem gente que não gosta nem desse discurso de falar dos últimos tempos, do fim dos tempos. Mas Pedro aqui, ele nos convida a uma postura diferente. Preste atenção nisso, que é importante você pensar que ao invés de você ficar alarmado, preocupado com tudo isso, o apóstolo Pedro está dizendo nesse texto para a gente ser sensato e disciplinado nas nossas orações, justamente por compreendermos a proximidade desse tempo. De fazer da nossa vida um estilo de vida de oração. E se cada minuto da sua vida fosse oração, como você estaria? Como estaria a sua mente? E se cada minuto da sua vida fosse oração, como estaria o seu casamento? E se cada minuto da sua vida fosse oração, como estaria o seu trabalho? Como estariam os seus filhos? Ao invés de você reclamar, ao invés de você ficar somente em palavras negativas, e se transformar essas palavras em oração. Pegando tudo isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo, ele nos orienta a amar uns aos outros com sinceridade. Isso se torna ainda mais precioso quando percebemos o quanto o mundo ao nosso redor é marcado pela indiferença.
essa chamada a amar sinceramente, Ele espera que seus filhos amem como Ele ama, o amor incondicional. Ele espera que seus filhos batam de frente com o sistema deste mundo. Se o mundo está indiferente, os filhos de Deus devem amar incondicionalmente. Ao termos consciência da eternidade, nós somos chamados a amar de forma real, de forma profunda, de forma intencional. Não vivendo para si somente, mas preocupando-se com os outros, estendendo as mãos para o outro, sendo sensível ao Espírito Santo, que em determinado momento você está na luta para buscar coisa para si, quando o Espírito Santo diz, comece a compartilhar. Seja palavras, a ser generoso, não somente em palavras, mas em atitudes também. É nesse ambiente de amor que o Senhor transforma os nossos corações por meio de Jesus Cristo e que Ele vai trabalhar em nós aqui a oportunidade da gente ser ponte, a construir acessos, não bloquear acessos, a sermos construtores de acessos para dar às pessoas que passarão pela minha vida essa oportunidade delas serem felizes e conhecerem a Jesus através das nossas atitudes. Quando entendemos que tudo que é terreno é passageiro, aquilo que permanece passa a ter um novo peso e um novo valor. Quando nós falamos da eternidade, é entender que a Bíblia mesmo diz que não devemos ajuntar tesouros. Não está falando da gente não ter posses. Está dizendo que eu devo fazer tudo isso. Lembra o texto que nós lemos logo no início? Que eu devo, tudo que eu fizer, eu devo fazer para a glória de Deus. Que os meus recursos sejam usados também para a glória de Deus. Que o que eu faço seja também usado para a glória de Deus, para o meu desfrute, mas também para a glória de Deus. Porque para isso Deus me abençoa. Para isso Deus faz, porque o meu foco é a eternidade. Saber que quando eu chegar na eternidade, Papai vai perguntar o que é que você fez. E aqui eu deixo mais duas perguntas para a gente orar. O que hoje tem ocupado mais espaço na sua vida? É o que tem valor eterno ou o que é passageiro? Como você pode crescer em uma vida de oração mais constante e mais consciente? Eu termino lendo o texto de 1 de Pedro 4, 10 e 11. Deus, Ele concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Como é precioso saber que podemos glorificar a Deus por meio das atividades simples, seja no falar, seja no estender as mãos, no ajudar, no exercer a hospitalidade, seja orar pelos outros, servir com qualquer dom que Deus te concedeu. E se cada minuto da sua vida fosse uma oração? Essa não é apenas uma pergunta retórica, mas um convite a viver cada instante da sua vida para a glória de Deus. Porque quando vivemos dessa maneira, o ordinário ele vai se tornar espiritual, o serviço se torna adoração e a sua rotina passa a ser o lugar onde a glória de Deus é revelada.
Que a glória de Deus se revele nesse instante aonde você estiver. Seja se preparando para o trabalho, seja tomando café com a sua família. Que a glória de Deus se manifeste ao longo de todo esse dia, na sua história que você vai construir, nessa página nova que você vai escrever neste dia. E você entenda que tudo que você for fazer ao longo desse dia, primeiro, é para a glória de Deus e outro, tem peso de eternidade. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Qual o seu pedido de oração? Escreva aqui pra gente. Eu vou esperar vocês escreverem aqui qual o seu pedido de oração e a gente vai orar juntos. Qual o seu pedido de oração? Escreva aí pra gente orar juntos. Qual o milagre que você quer ver acontecer? Em que ambiente você quer ver o milagre de Deus acontecer? A Elaine está pedindo pela vida espiritual dela. Vamos lá. Só a Elaine que tem pedido de oração. O Brian, por sabedoria, discernimento. Isso é excelente, Brian. Necessário para minha família, empresa. A venda do meu carro. Aí alguém pode dizer, mas Deus está preocupado com isso, com a venda do carro? Lógico. Ele sabe que alguém está precisando do carro da Mabel. E sabe que a Mabel também está precisando passar o carro para frente. Mais algum pedido de oração? A cura do meu filho, Maurício. Paz, amém. Vai acontecer, baby, em nome de Jesus. Eva, paciência. Eu pediria sabedoria, viu? Porque a escola da paciência é gerar situações de impaciência para você ser treinado. A Shirlane, sabedoria para sua família, saúde, sabedoria, paz, saúde. Vamos lá, só uma causa na justiça. Vamos orar juntos então. Pelo parto da minha filha. Que bênção, Lorena vai chegar. E essa herança linda dessa família tão querida. Vamos orar. Vamos conosco nesse tempo tão especial. E se cada minuto da sua vida fosse oração? E a gente tem a Denise pedindo aqui pelo propósito de Deus em minha vida. Amém, Denise. Vai acontecer. Seja fiel à rota que você vai ver a direção de Deus. A Marcela pedindo discernimento e sabedoria para todas as decisões que eu preciso tomar, e agradecer pela vida, saúde minha, dos meus entes amados. A Kelly, provisão financeira, que vem do alto toda a provisão. Maria Célia, pela minha filha que está nos Estados Unidos. Eu entendo, compreendo e tenho a certeza que no reino do Espírito não existe distância. De tal maneira que nós podemos orar aqui. Eu estou em Brasília, você aí na sua cidade, no seu estado, às vezes até em outro país. Deus pode agir. Mas é interessante você pensar nesse exato momento, se cada minuto da sua vida fosse oração. Nós vamos orar sim, mas faça desse dia de hoje, tudo que você fizer, entregue a Deus. Entregue a Deus em forma de oração. Está ali fazendo o ordinário, bota um louvor. Isso é a vida de oração. Cante louvores. Está indo para o trabalho, você tem 30 minutos de trânsito, tem gente que tem até mais de 1 hora de trânsito. Coloca ali uma pregação. Para você ser edificado, fique em espírito de oração. O Espírito Santo não dorme. Que ele esteja conectado ali.
Vamos lá orar, que a gente já tem mais de 1 hora de live, né? Ah, Paizinho querido, que bom despertar logo pela manhã e perceber a Tua misericórdia nos alcançando. Sim, porque tudo o que acontece conosco e o que vier ainda a acontecer, nós sabemos que é fruto da Tua misericórdia, da Tua bondade. Obrigado. Obrigado por nos assistir em todo o tempo, desde as coisas menores às maiores. Obrigado por aqueles que o Senhor tem feito para passar pela nossa vida. Alguns apenas passarão, mas outros farão parte da nossa vida para sempre. Há pessoas que jamais passarão pela nossa vida sem deixar marcas. Graças te damos por essas pessoas. Graças te damos pela nossa família. Graças te damos pelo nosso casamento, por consolidá-lo nas Tuas palavras, nas Tuas promessas. Graças te damos pelos nossos filhos, aos quais nós os abençoamos nesta manhã e declaramos que as promessas do Senhor, elas alcançarão o destino na vida deles. As promessas do Senhor, ó Deus, agasalharão o coração de cada um deles, para que todos possam caminhar na rota do Teu propósito. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos lares. Te louvamos pelo nosso trabalho. Te louvamos pela oportunidade de viver mais um dia e percebendo, ó Deus, a Tua bondade nos direcionando, abrindo caminhos, fortalecendo o nosso homem interior. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra nesta manhã. Embora simples, mas carregada de poder. Nós temos a certeza de que as Tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas encontram em nós, ó Deus, a oportunidade de serem agasalhadas e elas serem, ó Deus, aplicadas em tempo oportuno, nos momentos turvos, nos momentos das dificuldades, nos momentos das tempestades. Por isso sempre estamos preparados, por isso sempre estamos buscando, ó Deus, a Tua palavra, mesmo nos tempos bons, principalmente, para que em tempos da adversidade recebamos dela, Pai, a força que temos necessitado, a força que precisaremos para continuarmos caminhando rumo ao Teu propósito. Aqui, Pai, nesta manhã, eu trago diante do Senhor, ó Deus, todos os pedidos que foram apresentados aqui. Aqueles que querem sabedoria. A Tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aqueles que estão precisando de paz, o próprio Jesus é o príncipe da paz. Yahvé Shalom é um dos seus nomes. Paz, prosperidade, vida abundante. Trago diante do Senhor, ó Deus, dos pedidos mais simples aos mais complexos. Que haja intervenção do Senhor nesta hora a alcançar o coração de cada um. Trazemos diante do Senhor aqueles que estão com problemas de enfermidade. Isaías 53:4 fala sobre isso. Que o Senhor, ó Deus, levou sobre si as nossas enfermidades para que sejamos curados. Aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, a Tua palavra também nos garante que somos aliançados, somos, ó Deus, aqueles que o Senhor, ó Deus, chama nesta hora, aqueles que o Senhor traz nesta hora, para entender que está escrito na Tua palavra que o Senhor se fez pobre para que através disso nos tornássemos ricos.
que haja acima de tudo, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós entendemos, ó Deus, diante de todo esse processo, Pai, que nada nos faltar, é que o Senhor vem para suprir as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades financeiras também. O Senhor, ó Deus, é poderoso para agir, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para entregar, ó Deus, aos teus filhos aquilo que é necessidade do coração de cada um. Por isso, nessa hora, eu os trago diante do teu altar. Eu trago, Pai, a necessidade desse filho, a necessidade desse pai, dessa mãe. Eu trago a atmosfera desta casa. Eu oro, Pai, por esses nesse momento que estão precisando de uma decisão clara, por esses que estão enfrentando, Pai, apertos, e esses que precisam, Pai, de tomar uma decisão clara. Eu peço ao Senhor nesse exato momento que o teu Espírito possa trazer a direção, que o teu Espírito, ó Deus, possa levá-los a realizar, ó Deus, de uma forma simples e ordinária a tua vontade, porque tu sabes o dia de amanhã. Seja qual for a decisão que precisa acontecer, oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja no centro e tire todo e qualquer tropeço, elimine todo e qualquer engano, Pai, para que sejam assertivas todas as decisões. Eu trago a vida da Lorena, que está se preparando para trazer à terra o seu primogênito. Oro pela sua vida emocional, que ela esteja se preparando para esta hora, Pai, recebendo do Senhor a paz que excede todo entendimento. Oro pela vida do Pedro, oro pela vida desse bebê que está para chegar. Que ele se levante na sua geração como profeta do Senhor. Mas eu oro por toda a junta médica, por todos os profissionais que serão usados, ó Deus, para trazer essa criança a essa terra. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, fortalecendo cada um deles, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Abençoamos, ó Deus, cada família representada neste lugar. E que o Senhor seja o provedor. E Yahvé Jireh se levante do teu trono nesta hora e seja o provedor de cada uma das nossas necessidades. Que este dia, que essa sexta-feira, que este final de semana, possamos ver a manifestação do teu poder e milagres extraordinários sejam levantados, sejam edificados dentro do lar de cada pessoa aqui representada na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Paizinho, por esse tempo especial. Santificamos as nossas vidas ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém.